Então nós já tratamos aí, né, nessa sequência, na aula 1, o que é aconselhamento, por que precisamos de aconselhamento, por que o aconselhamento tem que ser bíblico e quais os fundamentos do aconselhamento bíblico. Depois, na aula 2, nós tratamos da relação entre teologia e aconselhamento. E agora nós estamos, então, na aula 3, tratando do que faz o aconselhamento. No nosso currículo aí, a semana que vem, se Deus permitir, nós vamos começar a tratar de como ser um conselheiro bíblico e o perfil do conselheiro bíblico. Não sei se seria aula, temas para a aula 4. E aí depois, então, o processo da mudança bíblica, uma aula que nós vamos tratar só sobre uma das fases, né, que nós temos estudado do aconselhamento, mas aprofundar um pouco mais nela. E aí depois, na sequência, tratarmos com alguns casos do aconselhamento na prática, para que a gente possa tanto tratar do nosso próprio coração e estarmos preparados para auxiliar outros irmãos também. Então, nesse processo da aula 3 aí, do que faz, né, nós vimos que, olhando para a Bíblia, nós temos duas palavras em especial, né, que podem ser traduzidas de modo diferente, dependendo do contexto, que é o noutétio e o paracaléu, que aponta para uma série de práticas aí do que faz o aconselhamento. Treinar, ensinar, confrontar, né, discipular, edificar, admoestar. Aí, olhando propriamente para aquilo que faz o aconselhamento, nós já estudamos que, com o objetivo aí de conduzir o aconselhado a encontrar, né, o padrão bíblico, o padrão de Deus. Então, nós vimos que o aconselhamento ele tem alguns princípios, que é ouvir atentamente para entender, interagir, né, e reconhecer o problema. Vimos o segundo como sendo reforçar a autoridade bíblica e suficiência bíblica. Terceiro, firmar as promessas divinas. E o quarto, informar sobre a responsabilidade individual para esse processo de mudança, tanto do pensamento, do sentimento e da vontade, né, e das ações, para a glória de Deus, essa é a ideia da cognição, da afeição, da volição e da ação, né? Nós já trabalhamos com isso. E o quinto ponto aí, acompanhar, aconselhando e ensinando a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou e a aplicar em si mesmo o princípio da mudança. Tudo isso nós já estudamos. Aí nós vimos que dentro desse processo do acompanhamento, então aquelas duas palavras que apontam para o que faz o aconselhamento, então corrigir, repreender, exortar, encorajar, admoestar, estimular, fortalecer, restaurar, ensinar e treinar. Então tudo isso faz parte, cada caso é que vai nos conduzir aí nesse processo. Vimos também que sobre os elementos essenciais do aconselhamento bíblico, né? Vimos que existem 4 elementos. Você vai ver que na literatura cada autor vai usar uma nomenclatura, mas basicamente é isso aqui que vai acabar sendo apresentado. Então você tem aí o reconhecer, para entender o problema na visão de Deus, definindo aí os níveis de expressão, né? Se é na área de tentação, se é na área já de uma prática, ou se já é um padrão estabelecido na vida da pessoa. Você vai apresentar a esperança pela promessa da palavra de Deus, apresentar o princípio da mudança, arrepender e crer, confessar, deixar, despojar, revestir, que a gente vai tratar isso na aula 5, né? Depois apontar e incentivar a obediência da nova prática segundo o padrão de Deus para a glória do Senhor. Então, dependendo aí, como eu disse, né, nós vimos os textos todos aí que apontam para referendar esses elementos de todas as sessões do aconselhamento bíblico. E hoje, aproveitar aí para apresentar para vocês mais um texto, né, que vai tratar basicamente desses elementos essenciais, né? O Paul Tripp ele vai tratar nesse livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Então ele vai tratar aqui um pouco sobre a figura, quem pode ser, né, o conselheiro, mas o fundamento maior dele é apresentar esses elementos
essenciais aí do aconselhamento bíblico, que ele aqui vai chamar de fases. Então, quando ele diz o reconhecer e entender o problema, ele vai chamar de acolhimento e entendimento. Aí depois, apresentar a esperança e apresentar o princípio de mudança, ele vai tratar como consolo e confronto. Então, confrontação / consolo. E apontar, incentivar a obediência da prática, ele vai apresentar como ação. Então, esse livro é muito bom, interessante, né? Dentro daqueles que querem se aprofundar um pouquinho mais aí. Inclusive, ele sintetiza aí essas 4 fases, né? Que é o acolhimento, entendimento, confrontação / consolo e ação, em 4 verbos. Né? Então ele põe amar, mostrando que dentro do aconselhamento bíblico esse reconhecer e entender aí é o acolhimento, né? Onde você demonstra amor ao aconselhado. Depois conhecer, que é o entendimento propriamente do problema, na visão de Deus. O falar, que aqui no nosso caso é o ponto 2 e 3, tanto apresentar as promessas quanto os princípios de mudança. E o fazer, que ele chama de ação, que é o nosso ponto 4, apontar e incentivar a obediência da nova prática segundo a palavra de Deus para a glória do Senhor. Então, se você tiver oportunidade de adquirir, se você quer investir aí no seu preparo, né, é interessante para aprofundar nessa aula 3, o que faz o aconselhamento. Ele vai trabalhar basicamente com aquilo que eu chamo de elementos essenciais aqui, que ele apresenta como 4 fases do aconselhamento. Tá bom? Então tá aí a dica. Aí nós começamos a tratar, irmãos, ou vamos começar a tratar sobre as técnicas, né, bíblicas para o aconselhamento. Então, para entrarmos nesse tema de hoje, técnicas bíblicas para o aconselhamento, então vamos relembrar aqui algumas considerações. Né? Então, considerando primeiro a visão básica do homem como pecador. Isso aqui nós não podemos perder de vista. Né? Todos nós somos pecadores. Nesse livro aqui do Paul Tripp, se não me engano, acho que nos capítulos ele vai tratar que dentro desse processo, nós precisamos tomar cuidado como conselheiro, porque a gente não pode se esquecer que somos também pecadores. É pecador cuidando de pecador, né, irmãos? Então, nós precisamos ter esse temor diante de Deus, porque tanto há um risco do conselheiro, ao olhar para o aconselhado, né, e ir com algum preconceito, ou ir com o coração já inclinado, que é o fruto do próprio pecado, como também o aconselhado não ser sincero e querer manipular, né, o próprio conselheiro. Então, você não pode perder nunca de vista que nós estamos tratando com homens caídos, né, e que estão lutando contra o pecado constantemente. A segunda questão é que a causa dos problemas está nessa realidade do pecado, na realidade da queda. Então, quando você olha lá para Romanos capítulo 1, né, acho que Paul Tripp também trata disso, ele vai dizer que o problema é que o homem está em constante rebelião com Deus, incredulidade, desobediência, desprezo de Deus e deseja seguir o próprio coração. Né? Então, você pega lá o padrão de Romanos capítulo 1, Deus se revelando e o homem, de um modo categórico, se rebelando contra Deus. Por isso ele é indesculpável, né? Então, não crendo em Deus, desobedecendo categoricamente, desprezando toda a ação de Deus e desejando seguir a inclinação da própria mente, seguir a inclinação do próprio coração, dos desejos, né, das vontades. Então, você não pode desconsiderar isso também, que o homem está em completa rebeldia contra Deus. O desejo dele é sempre adorar a criatura, ao invés de se submeter e adorar o Criador. Né? Então, isso nós não podemos perder de vista.
Jeremias dizendo que o coração do homem é pecador, né? Que João 3, 16 a 19, dizendo que o homem preferiu mais as trevas do que a luz. Então essa é a realidade. Então não posso perder isso de vista. Terceiro, considerando aí, para aplicar as técnicas do aconselhamento bíblico, é que a porta para a cura está na redenção, irmãos. Está no novo nascimento. Não podemos, sem cair na própria soberba da ciência e do sistema humanista, nós não podemos esquecer que o homem sem Cristo não é nada. E que nenhuma técnica, nenhuma atividade, mesmo que seja com instrumentos bíblicos, vai gerar a cura que só o Redentor pode fazer. Então, às vezes, o aconselhamento ele usa a Bíblia, mas se ele não conduz a pessoa a prostrar-se aos pés de Jesus e reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador, mesmo utilizando a Bíblia, ela deixa de ser bíblico. Porque o aconselhamento bíblico ele tem como premissa que a cura está no fato do novo nascimento. Passar pelo encontro pessoal com Jesus. Somente aqueles que são lavados, remidos, curados, dotados, capacitados pela ação do próprio Deus, nesse processo de redenção e conversão, é que estarão aptos, de fato, a serem tocados pelo Espírito Santo de Deus e produzir uma verdadeira transformação, uma mudança completa. Senão é só algo superficial, né? Que é o que a ciência propõe e que muitas vezes acaba acontecendo, a pessoa muda de prática, mas a essência continua ainda com aquele mesmo terror, né? E outra, pronto a explodir a qualquer momento. Porque se não há uma verdadeira redenção, você pode até, humanamente falando, pensar em uma mudança de postura. Mas é uma mudança de postura que vai estar ali enrustida, né? De um desejo pecaminoso e de um padrão pecaminoso tão grande que uma hora ou outra vai explodir. Né? Tem um desenho que eu lembro, assistia quando as crianças eram pequenas, de um tubarão lá, acho que é Espanta-Tubarão, não sei, tal, que tinha o Oscar, que era um limpa-língua de baleia, e nesse processo aí do desenho, apareceu lá um tubarão convertido. Um tubarão que não matava ninguém. Né? No desenho. E esse tubarão convertido, ele tinha uns amigos, ele fazia terapia. E aí, na terapia, então, ele foi condicionado a entender que os outros animais do mar eram gente boa, que ele não podia comer. Que eram amiguinhos, né? Que ele tinha que ser diferente. Até que num determinado momento lá do desenho, acontece uma perseguição qualquer e acontece um acidente com um peixinho, e aí sai um sangue do peixinho assim, e o sangue então sai na água assim, e de repente o tubarão convertido, que estava fazendo terapia, ele sente o cheiro, né? Ele sente a presença do sangue na água, e aí o bicho se transforma. E sai atrás dos peixes para comer todo mundo. Veja, isso é o que acontece com a proposta sem redenção. A pessoa ela muda o comportamento, põe roupinha de crente, começa a falar igual crente, parece que é um piedoso, né? Ele está ali, mas só mudou o comportamento, o coração continua podre. Porque ele não teve
o processo da redenção. Ele não passou pelo novo nascimento. Então ele vai ser esse tubarão de terapia, que num determinado momento da vida, quando acontecer uma situação que vai estimular todas as pulsões naturais dele, do homem natural, não do homem espiritual, porque ele não passou pelo novo nascimento, esse cara então vai dar vazão a isso, e aí os problemas vão voltar à tona e o cara vai fazer o maior estrago, né? Então, aí que acontece? O que aconteceu? O questionamento é, será que ele passou pelo novo nascimento? Porque sem passar pelo novo nascimento, você só tem uma maquiagem do negócio, é só uma máscara. A verdadeira cura passa pelo novo nascimento. Então, como técnica de aconselhamento, você não pode se esquecer que você não está aqui para apresentar critérios usando a Bíblia para mudança de comportamento. Não, isso aí é só pegar o mesmo padrão humanista da ciência, só que usando aqui alguns versículos bíblicos. Não é isso. O aconselhamento bíblico, ele aponta a necessidade da redenção, do arrepender, do crer, né? Da mudança de vida, de transformação plena, onde Jesus, de fato, nos traz da morte espiritual para a vida. Então, você não pode perder isso de vista dentro aqui da aplicação das técnicas do aconselhamento bíblico. Tá certo? E o quarto, considerando, é que a solução para esse homem que era pecador e que estava longe de Deus, mas que passou pelo novo nascimento, é agora se revestir dessa nova criatura, criado segundo Cristo. Vai andar segundo o padrão agora do novo homem, nascido segundo a vontade de Deus, lavado, remido, que foi selado pelo Espírito Santo e que, portanto, tem a mente transformada, né? A cosmovisão muda, porque agora ele não vive para si mesmo, ele não vive mais em rebeldia, ele não vive mais em desobediência, incredulidade e desprezo, mas agora ele vive para a glória de Deus, para engrandecer a Deus e para ser instrumento de bênção na vida dos outros. Então, esses considerandos nós temos que levar conosco na aplicação da técnica bíblica para o aconselhamento. É lógico, irmãos, que é importante dizer, a gente sempre diz isso, né? Que quando a gente fala que os problemas emocionais é fruto da nossa rebeldia e desobediência, é importante colocar aqui uma notinha de rodapé, que isso não trata das questões orgânicas, né? Das questões físicas. Nós mencionamos há algum tempo. Você está com dor de dente, você vai procurar o dentista mesmo. Você quebrou o pé, você vai procurar o ortopedista mesmo. Mas questões da alma, a Bíblia é suficiente para tratar. E é por isso que o aconselhamento bíblico é tão eficaz e positivo na vida daqueles que passam pelo encontro com o Senhor Jesus. Tá? E esse quarto, considerando, aponta para o fato de que esse revestir do novo homem é um processo, que é aquele processo que nós chamamos o processo da mudança, que a gente vai tratar de um modo mais específico lá na aula de número 5, tá? Mas que a gente já tem mencionado aqui, né? Inclusive coloquei um vídeo, né, que o Rafael lá da Igreja Presbiteriana de Matão mandou para a gente. Me ajuda a lembrar o nome lá do pastor lá que estava pregando? João Madureira, né? Que é o pastor Batista, estava fazendo um congresso e ele trata lá, lógico num contexto sobre prudência, mas o mesmo que é a base do processo da mudança que a gente vê aqui, né? A ideia de um escalonamento aí para a mudança geral. Então, tendo isso em mente, irmãos, esses considerandos, então, no aconselhamento bíblico, que nós já vimos lá em Romanos, em Colossenses, que tem que ser cheio de bondade, né? E em amor, nós vamos mudar a mente do aconselhado através
da Sagrada Escritura, ou seja, dos princípios da palavra, da cosmovisão cristã. E como que eu aplico isso, pastor? Qual que é a técnica bíblica para o aconselhamento? Irmãos, eu tenho defendido, e tantos outros, né? Isso aqui não é meu, mas você vê tanta gente, e às vezes muda a nomenclatura, mas a técnica do aconselhamento bíblico é só uma. Confrontação. Confrontação que exige mudança. Né? Aqui, no livro que apresentei para os irmãos aí, do Instrumentos nas Mãos do Redentor, ele vai usar aqui, como sendo a terceira fase, ele vai usar confrontação / consolo. Ele faz isso. Por que ele põe confrontação / consolo? Porque ele faz um estudo e mostra que dentro da visão bíblica, o termo confrontação, ele acabou ficando pejorativo. Parece que confrontação é só brigar. Né? Apesar que não ser a essência do termo. Por isso que dentro da igreja presbiteriana, né, esse novo movimento aí de retorno ao aconselhamento bíblico, tanto com o reverendo Vadislau, o próprio reverendo Jonatas, que vai estar aqui conosco, eles utilizam a expressão aconselhamento redentivo, que nada mais é do que a confrontação que exige mudança. Aí o que eu entendo aqui então por confrontar? Confrontar, é importante dizer isso, não é afrontar. A confrontação bíblica não é sinônimo de afronta. Veja, Romanos 15, nós já vimos lá que nós, cheio de bondade e amor, né, devemos aconselhar, de amoestar uns aos outros. Então, confrontação não é sinônimo de afronta. Vou pegar 2 exemplos aqui. Alguém que está com senso de inferioridade, está com culpa. Quando você chegou lá, está um cara, eu não presto, eu não valo nada, eu preciso morrer. Não, o cara está lá, senso de inferioridade, apesar desses termos ser termos dos diagnósticos da psicologia, né? Vamos pegar emprestado por uma questão didática. É lógico que a Bíblia vai dizer, vai usar outras expressões, outros termos. Mas só para caráter didático aqui. Então o cara chega lá, né, com esse senso de inferioridade aí, essa questão, essa ênfase na culpa. Aí você vai pensar, vou confronto. Como que eu vou usar essa técnica, pastor, de confrontação? O cara já está quase pedindo para morrer, já está tão para baixo, tão jogado para o chão. Mas a técnica ainda continua de confrontação. Mas em que sentido? Você vai confrontar com a questão do perdão divino, né? Confrontar com o perdão recebido em Cristo. Você vai confrontar com a dignidade que Deus concedeu a eles, fazendo ele a imagem e semelhança de Deus, que ele tem que viver então para Deus. Não deixa de ser confronto. Então a confrontação, ela não é afronta, como eu estou dizendo, mas ela pode ser aplicada tanto numa situação em que a pessoa se coloca com peso de culpa e excesso, né? Como também alguém que vem com a essência da vergonha, porque cometeu algum pecado, alguma coisa, você vai confrontá-lo com a restauração que a nova criatura em Deus tem. Então, não só o pedir perdão, mas também o se sentir perdoado. Continua sendo confrontação. Né? Você tem como exemplo o próprio Davi, né, que foi confrontado, Pedro, que foi confrontado, Jesus chega para ele, e aí, meu amigo, e agora? Você me amas? Isso é uma confrontação, só que não é uma confrontação de afronto necessariamente. É em busca de restauração, em busca de mudança. Ok? Então, confronto, você precisa descartar essa ideia geral que confronto é afronta. Não é. Eu estou utilizando o termo aqui como uma ação, seja para consolo, seja para mudança de vida, mas que aponta para a bondade, para o amor, para o princípio de
glorificar a Deus através da própria confrontação. Então, alguém com medo, né? O cara está com pânico, medo, seja lá. Você vai confrontar essa pessoa com as promessas de Deus. Aí o cara chega lá, pastor, eu estou desistindo da vida, estou com medo de tudo, de todo, não consigo sair de casa, uma ansiedade temendo. No seguinte você vai, para com isso, rapaz, muda de vida, vira homem. Não, isso não é confrontação. Tá? Isso aqui não tem nada de Bíblia. Às vezes a gente tenta, né? Em alguns casos, como eu te falei, como somos pecadores também, às vezes a gente perde a paciência. E aí então você chega e, vamos, vira homem, rapaz, para com isso, levanta essa cama. Isso é afronta, não é confronto. O confrontar é confrontar com as promessas de Deus. É Deus que cuida de nós, Ele diz para você não ficar ansioso, que é Ele que nos sustenta, que é Ele que cuida, é Ele que nos protege. Ele diz que está conosco todos os dias. Veja, eu estou confrontando a prática da ansiedade sem afrontar. Agora, quando eu chego já com os dois pés no peito do cara, falando para o cara virar homem, mudar de vida, né? ou afrontando, isso não é aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico é confrontação. Inclusive, você vai encontrar aí alguns cursos e literatura que vai trabalhar com aconselhamento bíblico primeiro olhando para si. Né? Tem um curso muito interessante não vou lembrar agora, da Associação aí de Conselheiros Bíblicos, que chama Autoconfrontação, que vai te ensinar primeiro a aplicar o confronto bíblico sobre a sua vida, para que você possa auxiliar os outros. Nunca afrontando, mas sim, biblicamente, dentro dos princípios, confrontando, seja com a palavra de ânimo, de admoestação, de exortação, de ensino. Não sei se eu estou deixando claro aqui a ideia da diferença do confronto na perspectiva de afronta e na confrontação bíblica. A técnica para o aconselhamento bíblico é confrontar. Né? E aí nós vamos ver alguns exemplos disso. Então, a pessoa que está com medo, você vai confrontar com a promessa de Deus, com os livramentos, com a promessa de vida eterna. Né? Alguém em pecado, aí sim, você vai confrontar com o juízo de Deus, com a necessidade da conversão, com a necessidade de abandonar a prática pecaminosa. Mas seja em qualquer situação, sempre na visão bíblica vai ser confrontação. Seja para motivar, ou para consolar, ou para exigir mudança, vai ser confrontação. Por isso que no livro aqui o Paul Tripp ele usa a terceira fase sendo confrontação / consolo. No meu entendimento, eu prefiro explicar que a nomenclatura aqui, confrontação, ela exclui a afronta. Porque aí ela já não precisa ficar pondo barra, alguma coisa a mais. Então, se você entender que como técnica do aconselhamento bíblico, o que nós temos é a confrontação na perspectiva bíblica e a correta utilização dessa confrontação, então aí você vai conseguir dar o start para o processo de mudança. Porque qual que é um dos problemas no aconselhamento bíblico? A pessoa ela não consegue ver aonde está o problema. E aí você precisa, confrontá-la. Alguns vão dizer, desmascará-la. São sinônimos. E é preciso. Vou dar um exemplo aqui sem citar nomes, mas um estudo de caso, né, recente, uma pessoa procurou que ela, vou contar a história propriamente, foi um terceiro que me apresentou essa situação, mas a pessoa, o foco, né, do aconselhado, o cara está cansado, sobrecarregado, o trabalho está pesado demais, ela está pensando em desistir, pedir as contas, está ficando muito pesado e tudo mais. É uma mulher casada, tal, com filhos já grandes, e aquele peso,
né, do trabalho, um trabalho bastante exaustivo, emocionalmente falando, né? E aí a pessoa fala, eu não sei o que eu faço, acho que eu vou desistir, só que se eu pedir as contas eu perco todos os meus direitos, não sei o que eu faço da vida. Só que aí você vai conhecendo um pouco mais da situação, você vê que o problema não é o peso do trabalho. Porque se você conversar com qualquer profissional de qualquer área, está todo mundo nesse pé. Ninguém está aguentando mais, está pesado. Você trabalha com o quê, meu amigo? Eu sou degustador de bala. Mas não aguento mais. Pode ser o serviço mais leve do mundo. O cara está lá, cara, eu tenho que experimentar não sei quantas 1000 balas por semana. Você não sabe o que é isso. A cãibra que me dá aqui perto da orelha. Então, não importa o serviço. Tudo bem? Todo mundo está sobrecarregado, todo mundo está querendo mudar de serviço, porque o serviço do outro parece ser melhor que o meu. Está todo mundo assim. Essa é uma realidade. Então, o problema não é o serviço. A raiz do problema, nesse caso específico, é primeiro como eu enxergo o serviço. Vamos imaginar uma situação. Não é o caso aqui, mas para não deixar... Vou pegar uma situação mais icônica aqui, que você vai entender. Eu tenho medo de barata. Um exemplo. Aí eu arranjei um trabalho na empresa de detetização, que vai justamente trabalhar com pragas. Em sã consciência, eu ia procurar um trabalho desse? Não. Mas, por quê? Porque eu tenho medo, né? Mas a questão é assim, paga bem, e eu estou precisando do dinheiro. Então, ponto. Eu não tenho as inclinações naturais para aquele trabalho, mas eu estou focando o trabalho como uma fonte de bênção para eu glorificar a Deus, para exaltar ao Senhor e, consequentemente, suprir uma necessidade financeira? Não. Eu só entrei naquela barca porque era o que tinha para a hora e eu estava precisando. Então, veja, a visão da pessoa em relação ao trabalho vai fazer que aquele trabalho se torne muito mais pesado. Então, se ela não mudar esse problema, meu amigo, foi isso que Deus abriu essa porta, e mesmo com Deus vai me dar força para eu vencer o meu medo da barata, e eu vou glorificar a Deus sendo o melhor profissional nessa área. Não vou deixar uma barata viva desse mundo. Tudo bem, cara. Mas se não mudar essa sua impressão a respeito do trabalho, se o trabalho ainda continuar sendo simplesmente o seu para ter dinheiro, você pode trabalhar em qualquer área da vida, sempre vai ser um peso. Outra coisa, no fator dessa história aí que foi compartilhada, além de ser mulher e estar numa área que não era dela, ela tem que sustentar a casa, porque o esposo resolveu correr atrás do sonho dele e viver da arte. Não é bem isso, mas só para você entender. Tudo bem? E agora ela então se vê aprisionada num emprego que não é a praia dela, para poder sustentar a casa, porque o marido foi seguir os seus sonhos. Está dando certo, está trabalhando, tudo bem, mas ele está leve. Ele deixou o emprego dele e foi fazer os negócios que ele acha que é legal fazer. Qual que é o problema aqui? Qual que é a função da provisão da casa? Quem que tem que ser o provedor na visão bíblica? O homem. Isso é machismo, pastor. Não, isso é princípio bíblico. O homem que tinha que levar a bucha de trabalhar num serviço que ele nem gosta para trazer a comida, né? Para que a esposa não tivesse essa pressão, porque a Bíblia não coloca essa pressão sobre ela. Só que aí você vai ver o problema maior. Ela é que incentivou o marido a fazer o que ele fez, e ela quis assumir o papel de líder e de provedor da casa.
Então, qual que é o problema? Ela vai chegar para você simplesmente falando assim, o que você acha? Eu largo ou não largo o meu emprego? Para ela o problema é esse. Largar ou não largar o emprego. Ela não consegue enxergar tudo o que está por trás dessa situação. Estou sendo claro aqui ou não? Tá. Pois não. Porque é uma opinião. É diferente. E outra, perfeito. E o aconselhamento bíblico não é isso. Não é dar opinião. O aconselhamento bíblico não é simplesmente pegar um texto bíblico e falar para ela, né? Pega lá o texto de Judas lá, vai e faças tu, né? Claro. Então, mas mesmo assim, a opinião, veja, lembre, eu também sou pecador, até a minha opinião vai estar carregada de pressupostos. Por isso que eu não dou opinião. Eu vou ver o princípio, o ensinamento, o entendimento bíblico. E aí, o que eu vou ter que fazer? Olha a dificuldade. Eu vou ter que trabalhar com ela para confrontá-la, que o problema não é o trabalho, mas é o modo que ela está entendendo o trabalho. Que o problema não é a canseira, simplesmente, mas que ela assumiu uma posição familiar que ela não deveria ter assumido. E que agora, com muito jeitinho e muita sabedoria, não vai ter como simplesmente chegar para o marido e falar dela, ó, meu amigo, se vira que o problema é seu. Não, ela causou aquele problema. Então ela vai ter que andar várias milhas e muito joelhão no chão para Deus fazer o marido compreender o papel dele e que enquanto ele está vivendo o sonho, ele está colocando um peso miserável na cabeça da própria esposa. Não, é um contexto fora. Não são crentes. Então, veja a dificuldade, mas são situações que chegam. E que, se a gente não tiver a visão geral das Escrituras, a gente só vai chegar para ela e falar assim, não, ora fulano, porque a Bíblia diz orar sem cessar. Ou então vai falar, não confia que Deus vai fazer as coisas. A Bíblia diz, confia. Mas vamos resolver o problema dela? Foi aconselhamento bíblico? Não. Foi uma opinião com textos bíblicos. Dar opinião com texto bíblico não é aconselhamento. Você só deixou de usar uma frase de caminhão para pôr um versículo no lugar. Você só deixou de usar um ditado popular para pôr um versículo no lugar. Isso não é aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico é confrontação para que ela enxergue a raiz do problema. E aí você vai direcionar, como o Ricardo falou, mostrando as possibilidades, os caminhos que a Bíblia apresenta para aquela situação. E aí, obviamente, ela vai ter que tomar a decisão dela. Não é você que vai tomar a decisão para ela. Você tem que fazer tal coisa. Não, larga o emprego mesmo, porque está pesado, e deixa o marido se lascar e ele se vira depois. Não. Porque isso é uma opinião irresponsável, inclusive. Então, veja o processo, irmãos. E a confrontação, então, ela vai além do problema que o aconselhado está apresentando, porque às vezes a raiz do problema está muito mais fundo do que aquilo que ela apresentou. Para ela o problema era, não sei se eu mudo de trabalho, não sei se eu deixo e vou migrar para outro tipo de serviço. Isso não é o problema. Isso aqui já é a febre só. Mas o que está causando a febre? É isso que o aconselhamento vai proporcionar para ajudar. Tá bom? A descobrir. Vamos ver aqui alguns exemplos de confrontação. Abra sua Bíblia lá, vamos fazer essa sequência aí. Gênesis capítulo 3. Para você entender o que é essa técnica bíblica aqui de aconselhamento que nós chamamos de confrontação. Lembrando que não é afrontar. É importante reforçar isso aqui. Então vamos lá, Gênesis capítulo 3, verso 9. Verso 9 a 11. O homem já tinha pecado, né? E aí nós vemos
Deus indo até eles, e o verso 9 vai dizer assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe o Senhor: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Isso é confrontação? Sim ou não? Sim. Você está confrontando por conta de uma resposta que ele deu, se ele havia feito ou não determinada coisa. Você está confrontando a prática que ele teve. Deus usa isso desde o início. Mas quem que disse que você estava nu? Você comeu aquilo que eu falei para você não comer? Um exemplo de confronto. Verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, eu comi. Mas veja, os questionamentos de Deus são questionamentos que confrontam a prática que gerou o problema. Por que você sabe que está nu? O que você fez? Qual que é a raiz do problema lá? Você comeu o que eu falei para você não comer? Você não comer? Então veja, há aqui já um princípio de confronto. O que mais? Capítulo 4. A gente não vai ter tempo de aprofundar nos textos propriamente, mas só pegando os exemplos, tá? Capítulo 4, Deus falando com Caim. Então lhe disse o Senhor. Veja que Caim ficou bravinho lá porque Deus rejeitou a oferta dele. Então, verso 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Confrontação. Ô meu amigo, por que você está do jeito que você está? Por que você está com um sentimento que não era para você ter? Por que você está se deixando dominar pelo pecado? Confronto. Vamos ver lá, segundo livro de Samuel, capítulo 12. Verso 7. Natan repreendendo. Depois nós vamos ler esse texto com mais vagar, né? Um slide à frente, mas só para servir de exemplo aqui. Natan vai trazer a historinha, nós vamos ver qual que foi a metodologia aqui de Natan, né? Na confrontação. Mas aí, na hora chave, o que Natan vai falar em 2 Samuel 12, 7? Então disse Natan a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. E aí ele vai continuar: dei as mulheres, barará, papapá. Então, com essa expressão, tu és o homem, é uma confrontação que Natan faz a Davi, porque ele conta a historinha que um homem que tinha um monte de ovelha, né, foi lá e roubou a ovelhinha única de um outro, e aí fez o que fez com a ovelhinha. Aí Davi fica bravo: esse homem tem que matar. Quem que é esse cara? Aí Natan o confronta dizendo: tu és este homem. Confrontação. Tudo bem? Vamos ver outro texto aí. João, capítulo 4, exemplo de Jesus com a mulher samaritana. Jesus começa a conversar com a mulher. Aí lá no verso 16, depois que a mulher questionou sobre as coisas, sobre a questão da água que ele havia prometido, aí Jesus vai e de uma maneira, uma tática dele aqui, ele confronta, dizendo assim: disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tem marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste em verdade. Verso 19.
Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Então veja, Jesus, ciente do contexto de vida da mulher, usa uma tática para desmascará-la, né? E diz, olha, você está conversando comigo, mas vai lá, chama o teu marido. Ah, não tem marido. É lógico que você não tem marido. Você já está no quinto e esse já não é mais, não é teu marido. O que é isso que Jesus fez? Confrontação. Alguém poderia dizer, nossa, mas que coisa chata, você acha que o cara falar da vida da mulher? O padrão bíblico para mudança, para transformação, técnica bíblica é a confrontação, irmãos. Agora, confrontação não é afronta. Jesus não chega para ela, você é uma lambisgoia mesmo, mulher da vida, vagabundona. Não fez nada disso. Você não aguenta mesmo, já está com o sexto homem, safada. Não tem nada de afronta. Mas há um confronto, ó, realmente, você falaste verdade, porque esse cara que você está não é teu marido e você já teve 5. Opa, desmascarou, mostrou a realidade dela. Você precisa da água que eu tenho para te dar, meu amigo. A sua realidade é que você é insaciável. Você, na verdade, tem 5 maridos e nunca foi saciada verdadeiramente. Você não tem paz no seu coração. Veja, e confronto. Outro exemplo. João capítulo 6, verso 66. João capítulo 6, 66 a 68 diz assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Jesus trouxe um sermão duro lá, o povo deixou de seguir. E já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis vós também, vós outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, né? E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então veja, mas Jesus olha para eles e fala, e aí, o pessoal está indo embora, e vocês? O que vocês vão fazer? Vocês vão assumir o compromisso contigo ou vão querer ir embora também? Confronto. Atos, capítulo 9. Poderia ter pego aqui o texto lá de Pedro, né? Quando Jesus falou, ó, gente, eu vou morrer, tem que padecer, o Filho do Homem vai... Pedro, que é isso, Senhor? Não vai te acontecer nada disso, não. O que Jesus faz? Arreda-te, Satanás, cogitas das coisas dos homens e não de Deus. O que é isso? Confrontação. Qual que era o problema? E ele desmascara Pedro. O problema de Pedro é que ele estava cogitando das coisas dos homens, não das coisas de Deus. Jesus confronta ele, desmascara ele. Atos 9, verso 4, você vai encontrar. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo. Por que não parou só aqui? Saulo, Saulo. Já seria mais do que suficiente para falar, porque quem que é? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Imagine a experiência que ele teve. Um clarão, caiu ao chão, ouve uma voz, Saulo, Saulo. Pô, na minha cabeça já seria mais que suficiente. Mas Jesus o confronta. O que Jesus fala? Por que me persegues? Confronto. A técnica bíblica, irmãos, não tem outra. É lógico que confronto não é afronta. E o confronto pode ser com o consolo de Deus, com a crença nas promessas, na vitória. Mas você vai ter que confrontar. A técnica é o confronto. Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, verso 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Paulo falando, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, que era judeu, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele
a ponto de o próprio Barnabé ter se deixar levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? O que é isso? Confrontação, irmãos. E por ser Pedro um líder, veja que ele foi confrontado, inclusive na presença de todos. Jesus fez isso várias vezes, confrontando os seus discípulos na presença, inclusive, dos demais discípulos, ou até mesmo da multidão. Aquela ideia, né? Que é do Cortella. Isso aqui é filosofia do Cortella. Elogia em público e repreende em particular. Isso aqui é mimimi. No que trata a vida cristã, se é repreensível, confronte-o. Ah, mas fez na frente dos outros. Claro! Dentro do padrão bíblico, inclusive para servir de exemplo, os outros não caírem no mesmo erro. A Bíblia vai dizer isso não só. Inclusive quando se trata do presbítero, que fala, olha, depois de você receber a acusação de 2 ou 3 testemunhas, repreende na presença dos demais, para que os outros temam. É confronto, irmãos. Porque a vida cristã é uma vida de testemunho. Então, quando é um confronto para a disciplina, a prática é essa. É lógico que quando é uma situação velada, você trata como é velado. Mas é uma situação pública, você tem que tratar publicamente. E a igreja mimizenta, influenciada pelas filosofias contemporâneas, se o pastor puxa a orelha de alguém, nossa, que coisa ridícula, na frente dos nossa, não tem sabedoria. Não tem a sabedoria do mundo, mas estou seguindo um princípio bíblico. E se o cara não tiver maturidade para aceitar e receber, ele é um tolo, biblicamente falando. Que é justamente no confronto, imagina Pedro. Vejam, Pedro, deixa aí, Jesus falou a reda Satanás para você, mas é que ele estava com a cabeça cheia. Né? É muita pressão. Né? Ele tinha acabado de fazer lá a multiplicação, estava cansado. Desconsidera, Pedro. Quebra o galho do mestre. Existe isso? Ou então Jesus, Pedrão, desculpa, cara, mandei a ré de Satanás, perdi a cabeça, me perdoe. Teve isso? Não, meu amigo, confronto bíblico não tem esse negócio não, cara. Se você é repreensível, Paulo chega para Cefas e fala assim, meu amigo, você está fazendo errado e pronto, acabou. E amanhã depois, se Paulo pisar na bola, Pedro vai chegar para Paulo e vai repreendê-lo também, ué. É um pecador tratando de outro pecador. Né? E nesse sentido, o livro aí, do Paul Tripp é interessante que ele diz, né? Pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Está todo mundo no processo. Mas nem porque está todo mundo no processo, que a gente vai desprezar a técnica bíblica. Não, vamos pegar leve com ele, porque amanhã depois, se acontecer algo comigo, ele vai pegar leve comigo. E isso é camaradagem. Isso aqui é pecaminosidade. Né? Que acontece muitas vezes na igreja. É filho do fulano, então nós não vamos disciplinar não, porque amanhã depois vai que o meu filho faz alguma coisa errada também. Aí eles vão quebrar o galho e não vão disciplinar o meu. Não. Isso não é bíblico. Isso é safadeza. Às vezes acontece no contexto do presbitério, né? Os pastores, os colegas, gente, vamos quebrar o galho do fulano. Não, meu amigo, o que ele fez é passivo de ser exonerado, ter posto. Não quebra o galho do cara, o cara tem família. Mas não está arrependido, ele já declarou que não está arrependido. Mas ele tem família. Eu fui relator num processo eclesiástico,
onde o cara tinha roubado não sei quanto da igreja, tinha feito um monte de coisa, quase fechou a igreja, deixou a igreja com dívida trabalhista, um rolo do caramba. O cara soberbo, vaidoso. Não, eu como relator pedi, não, o cara tem que ser depois, não pode ser pastor mais. Aí os caras, pelo amor de Deus, ele tem família. Olha, ele tinha que ter pensado na família dele e agido corretamente. Olha. As consequências, olha, o cara plantou e vai colher. Não, mas você tem que... Amanhã depois você não sabe o que pode acontecer contigo. Olha, se eu fizer alguma besteira, que a foice venha, meu irmão. Dentro do padrão bíblico, eu não posso deixar de aplicar uma disciplina para alguém com medo de amanhã depois eu ser alvo de disciplina. Não. A minha fidelidade é a Deus, não é a mim. O confronto é a técnica que Deus estabeleceu para o aconselhamento. Não de afronta, mas para mudança. Confrontação que exige mudança de vida. Vamos lá ainda. 2 Tessalonicenses. Capítulo 3. 2 Tessalonicenses 3, 10. Paulo aqui, né? Suave como um coice de mula. Ele vai dizer assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ai, cadê o amor? Cadê o amor cristão aqui? Está no fato de confrontar uma prática ilícita. O cara não queria trabalhar, fica, não, estou esperando Jesus voltar. Aí tá, então você vai ficar esperando Jesus voltar e você não vai trabalhar. Aí você vai comer de quem? Não, a igreja vai me dar comida. Alguém da igreja trabalha e me traz aqui, que eu vou esperar Jesus voltar. Não, meu amigo, já ordenamos isso. Enquanto estava convosco, vos ordenamos, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. O que é isso? Confrontação. O cara está andando de modo desordenadamente. Aí que você vai falar, não, gente, mas coitado do irmão. É que o contexto de vida dele, ele aprendeu a ser vagabundo desde criança. É que a família dele já recebe cesta básica da igreja já há 82 anos. Então ele nunca trabalhou porque ele sempre foi assistido. Coitadinho. Não, meu amigo. O padrão não é esse. O padrão é de glorificar a Deus, dar bom testemunho, edificar as pessoas. Então a confrontação vai ter que ser aplicada. A técnica bíblica para o aconselhamento é confrontar. Para que haja mudança real e verdadeira. E o outro texto aí, como exemplo, Apocalipse 2, para falar. Tem gente que fala que o Jesus do ministério terreno é diferente do Jesus apocalíptico. Na verdade, não entende nada a criança. Jesus chega para os fariseus, inclusive, e fala assim, oi, pessoal querido, amado, galera, gente boa, linda. É assim que Jesus trata os fariseus? Sepulcro caiado, hipócrita, miserável, filho do diabo. Vocês seguem seu pai, que é mentiroso. O que Jesus está fazendo com esse povo? Confrontação. Arrependei-vos, senão vocês vão ver os raios que vão vir sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Ai de ti, Corazim. Mais rigor vai ter no dia do juízo sobre vocês do que sobre Sodoma e Gomorra. O que é isso? Confrontação, irmãos. Não tem outro jeito. Agora, não é afronta pela simples fato de afronta. Não, é confrontação bíblica. Que vai mostrar onde está a raiz do problema
e que vai apontar para o padrão bíblico de mudança e de transformação. Jesus, aqui em Apocalipse, capítulo 2, no exemplo aqui das cartas às igrejas da Ásia Menor, Jesus falando para a sua igreja, para a igreja que ele diz que está andando no meio, que tem na mão direita as estrelas. Para essa igreja ele diz: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. O que é isso? Confrontação. E você vai olhar todas as cartas, né, com exceção de uma ou outra que não tem aí nenhuma exortação, mas a maioria das cartas sempre há um confronto. Irmãos, não existe crescimento e maturidade espiritual sem o confronto. Lembra que eu falei na reunião de oração hoje, usando aqueles textos que nós citamos, que nós precisamos nos autoavaliar, nos confrontar diariamente, porque o maior perigo que nós temos quanto ao crescimento na graça e no conhecimento do Senhor é achar que está tudo bem. E não está, irmãos. Nós somos pecadores. Mesmo que fomos alcançados pela graça do Senhor, o pecado ainda está em nós. Ele luta conosco todo dia. E ele tenta dizer para nós que está tudo bem do jeito que está. Ah, não, esse pecado seu é tranquilo, gente. É assim, todo mundo te entende. Não. Eu preciso confrontar. Me autoconfrontar. Porque só assim eu vou crescer espiritualmente. Só assim eu vou amadurecer. E vou ter condições de, tirando a trave dos meus olhos, ir lá tirar o cisco do olho do meu irmão. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, caminhando aqui, para ver se a gente consegue terminar, né? No livro que eu citei, o Paul David Tripp, ele diz que na terceira fase, seria, né, o modo que ele chama, ele apresenta então o princípio confrontação e consolo bíblico. Ele vai dizer assim: ajude os aconselhados a enxergarem a si mesmos biblicamente e a aceitarem as promessas de Deus. Isso ele vai falar em vários momentos no livro, eu cito aqui. A ideia, irmãos, é que nós temos que, nesse processo de confrontação, ele vai apresentar aqui algumas estratégias. Então, vamos ampliar um pouquinho mais aqui, usando aqui a ideia do Paul Tripp. Então ele diz, baseado em Efésios 4, 15 e 16, dá uma olhada lá comigo. Efésios 4, 15 e 16 vai dizer assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então ele diz que dentro dessa ideia do corpo e dos dons que o Senhor nos deu, nós precisamos consolidar esse auxílio mútuo para que, seguindo a verdade em amor, e através desse amor, nós cresçamos e alcancemos a edificação mútua. Então, dentro desse processo da confrontação e do consolo bíblico, segundo as palavras do Paul Tripp, ele diz que a primeira estratégia é sempre falar a verdade em amor. Aquela história, né? Eu sou sincero mesmo, eu falo o que tem que falar. Não, meu amigo, ser sincero é uma coisa, mas o padrão é ser sincero em amor. Tem jeitos e jeitos de você falar a mesma verdade. E a confrontação não é afronta. É simplesmente tirar as vendas, mostrar a realidade. Como ele disse aí, fazer com que eles se enxerguem biblicamente. Tudo bem? E isso vai ter que ser feito em amor. O próprio texto de Romanos, né, que a gente já citou aqui algumas vezes com os irmãos, ele vai dizer lá no Romanos 15, 14, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento,
aptos para admoestardes uns aos outros. Então é cheio de bondade. O conhecimento e bondade, essas duas vertentes. O aconselhamento, ele parte do pressuposto que você tem que ter o conhecimento, a verdade, mas também a bondade. Tudo bem até aqui? Outra estratégia que ele vai tratar é a usada por Natã, lá em 2 Samuel 12, de 1 a 25. Nós não vamos ter tempo de ler toda o texto, mas a ideia aqui é do engajamento da mente. Você fazer o aconselhado a pensar na situação e a entender a situação. O que Natã faz? Conta uma historinha para Davi. Davi, tinha um homem, tinha muitas ovelhas, tarará, e um que tinha uma só, querida, amada, especial. Esse que tinha muito, chegou alguém lá, ele quis matar, foi lá, pegou a ovelhinha do cara, a única que o cara só tinha, e não restituiu, não fez nada. Veja, ele fez Davi pensar naquela situação, ao ponto que Davi já chegou à conclusão, e como rei disse, esse cara tem que morrer. Houve um engajamento mental. Às vezes você vai ter que contar uma historinha para o cara entender qual que é a realidade dele. E aí, quando há esse engajamento mental, aí o que Natã faz com Davi? Confronta. Tu és esse homem. Na hora que o cara entendeu, eu falei, é isso que você está fazendo. Aí, você desmascarou o cara. Você não precisa afrontá-lo. É só confrontá-lo com sabedoria, com amor, com bondade. O cara vai, puxa vida, realmente eu fiz isso. Às vezes a pessoa ela vem exigindo, né? Se você está numa posição de autoridade, você tem condição de determinar, às vezes, como uma figura de pai, por exemplo. Às vezes um dos filhos vem para você reclamando que o irmão fez isso, fez aquilo, aí você fala, e o que você quer que eu faça? Que agora o senhor faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Mas você está pedindo para ela fazer a mesma coisa. O seu pecado é igual, então. Aí você desmascara. É verdade. Não é simplesmente resolver o problema. Não, tem que ir lá e ainda pisar na cabeça do meu irmão, porque meu irmão vai dizer, mas se você está reclamando que ele pisou no seu pé, agora você quer que eu vou lá e pisa na cabeça dele? Qual que é a diferença entre você e ele? Pronto. Houve um engajamento mental. Você fez a pessoa entender o que ela está vivendo. Aí fica mais fácil você confrontá-la biblicamente. Um outro padrão que ele vai apresentar é Tiago, capítulo 1, verso 22 e 24, quando ele fala que o homem natural é aquele que olha no espelho e daqui a pouco já se esquece do que vê, né? Vamos ver se esse texto é mais curto. Dá para a gente ler aqui, esses minutinhos que nos faltam. Então, Tiago, capítulo 1, verso 22, ele vai dizer, tornai-vos, pois praticante da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Veja, então o confronto ele vai mostrar a enganação, a auto-enganação, enganando a vós mesmos. Porque se alguém que é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, dentro dessa estratégia da aplicação da técnica bíblica da confrontação, ele vai dizer que nós vamos ter que trabalhar para revelar a aparência, tirar esse auto-engano, né? Que vai dizer aqui no verso 22, que se você é somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Então tem gente que ele vai se apresentar com a cara de piedoso, de crente, só que ele mesmo não pratica. Só que ele, não, mas eu vou à igreja. Como se isso fosse suficiente para alguma coisa. Não, mas eu sou membro da igreja. Daí, meu amigo, você está se enganando. Porque a sua prática
está sendo diferente daquilo que você está ouvindo. Então você vai ter que revelar a real aparência da pessoa. Agora, não olhar no espelho que ela trouxe. Que ela vai trazer o espelho e vai falar, aqui, pastor, olha eu, olha como que eu sou, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, eu no meu espelho, ó. Porque a pessoa ela é justa, ela é santa, ela é humilde. A pessoa que vem procurar aconselhamento, você fala assim, eu não sei porque que ela está aqui, porque ela, poxa vida, já era para estar no céu. Porque o problema é sempre do outro. É a mulher que o Senhor me deu, lembra lá? De Adão, né? É transferir a culpa. Então a pessoa, ela se olha no espelho e fala, mas eu sou um cara maravilhoso, eu sou um cara bom. Eu não sei como que a minha mulher, nossa, consegue ser aquela caninã naquela época. Olha para mim, pastor. Aí você fala assim, não, vamos pegar esse espelho aqui, meu amigo, vamos quebrar essa porcaria aqui, e vamos olhar agora com o espelho bíblico. E vamos ver quem é você refletido no espelho da verdade. Não no seu espelhinho aí. No espelho bíblico. Vamos ver o que você realmente é. O que a Bíblia exige de você como marido? Você está cumprindo isso? Você está fazendo isso? Aí, quer dizer, a imagem do cara começa a ficar mais feia do que ele imagina que era. E aí, então, você revela a verdadeira aparência dele. Aí depois, biblicamente, não é afronta, você vai mostrando na Bíblia. Aí você confronta, e aí o cara não tem que falar, realmente, ó, você já tirou toda a maquiagem, olha que coisa horrorosa que eu sou. O problema não é só a minha mulher, é o meu pecado também. Revelar a verdadeira aparência. E depois ele vai ainda usando Tiago, só que o verso 14 e 15, ele vai tratar assim, veja aí o verso 14 e 15, falando de como que o pecado, né, se origina. O verso 14 diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ainda o capítulo 4, verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam onde? Na vossa carne. Veja, então aí você vai sondar o coração. Porque às vezes, um exemplo aqui, eu trato talvez da questão conjugal, porque fica mais fácil. É o que a gente acaba mais tratando, né, nas sessões de aconselhamento. O cara chega assim e falou, pastor, eu resolvi, vou abandonar minha esposa. Sério, vai abandonar a sua esposa? Mas por que aconteceu? Ah, pastor, meu casamento sempre foi atribulado. Olha, já estamos juntos há 10 anos. E agora eu sei que Deus quer que eu seja feliz. Já carreguei a cruz por 10 anos. Então agora eu sinto, Deus falou comigo, que Ele me quer ver feliz. Ele me chamou para ser feliz, pastor. Deus não quer ver um filho dele triste. Deus não quer ver um filho dele sofrendo com uma mulher terrível daquela, uma cruz pesada daquela. Tem convicção. Deus me chamou para ser feliz. Porque Ele disse que se a gente nós vamos experimentar o que é bom, perfeito e agradável. E minha mulher não é nem boa, nem perfeita, nem agradável, pastor. Então veja, o cara ele apresenta uma interpretação completamente enraizada nas suas próprias cobiças, nos seus próprios entendimentos. Você vai ter que sondar o coração dele. Você vai ter que ferir, né? A sonda ela vai entrando na terra, vai sondar. Vou fazer uma sondagem para fazer um alicerce aqui. Você tem que ir lá e arrancar e ver o que está lá no mais profundo. A técnica para confrontação é isso. Mas o que te motiva a isso? Aí você vai ver que era justamente a autossatisfação. Ele não está disposto a pagar o preço para ser bênção no relacionamento. Ele simplesmente acha que não está sendo feliz, então é mais fácil trocar
do que consertar. Você sonda o coração do cara e você vê que esse cara é extremamente egoísta e que está à procura de autossatisfação. É um hedonista, correndo atrás de puro prazer e não de glorificar a Deus e de edificar pessoas. Você vai ter que fazer essa sondagem de coração para confrontá-lo biblicamente. Então, engajamento de mente, revelação da aparência, sondagem do coração. Se a gente fizer a comparação, eu usei esses 2 textos na reunião de oração, né? A ideia de Deus é: converta o seu coração. Converta o seu coração. Não rasgue a sua veste. Voltemos lá para Joel. O texto que usamos aqui na reunião de oração. Joel vai dizer: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro, com pranto. No verso 13 ele vai dizer, Joel 2,13: rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Aqui há um princípio dessa sondagem do coração, irmãos. Que às vezes o cara chega com a cara de um sofrimento miserável, de uma autopiedade acima de tudo. Você olha para o cara e fala: nossa, ele está sofrendo demais. Mentira, é só externo. O coração dele não foi rasgado. O coração dele não foi rasgado. Ele não se converteu de coração. É pura casca. O cara está na prática do pecado, aí é descoberto, você vai falar com ele, fala assim: mas eu estou sofrendo, viu, pastor? Não, o senhor não imagina o quanto eu estou sofrendo. Então sai do pecado, converta-se o seu coração, meu amigo. Não, vou permanecer onde que eu estou mesmo, mas não está sendo fácil para mim. Miserável. Não está sendo fácil para você viver na prática do pecado, safado. Mas aí o cara fala isso para você. Mas não adianta. Aí você tem que sondar o coração do cara. Fala assim: cara, você está vivendo no pecado, meu amigo. A Bíblia diz para você mudar, para você se converter. Não adianta você vir com um cara lavado aqui, com cara de choro. Nossa, fulano chorou. Não. Isso é veste rasgada. Veste rasgada é só exterior. Deus quer ver o coração convertido. E a confrontação vai apontar isso. Deus vê o coração. Você pode vir aqui com a cara lavada que está: não, estou arrependido. Você, nossa, é nada, está com vergonha porque foi descoberto. Aí chora, pastor, meu Deus, me ajuda, eu pedi ajuda, pastor. Aí você vai sondar o coração do cara, é só casca. Ele só está rasgando as vestes, porque o coração continua lá, firme e forte na prática pecaminosa. Você vai ter que confrontar. É a técnica bíblica. Não tem outro jeito. Caminhando para o final, irmãos, então o foco do aconselhamento bíblico, ficou claro que essa técnica da confrontação, tudo bem? Então o foco do aconselhamento é conduzir o aconselhado a despojar-se das práticas do velho homem, revestir-se das práticas do novo homem, negando a si mesmo, julgando a si mesmo, vivendo em piedade e obediência à palavra de Deus, para não agradar a si mesmo, mas sim para a glória de Deus, para a edificação dos outros. Ou seja, mostrar que ele foi alcançado pela redenção. Nós não teremos tempo de trabalhar com esse texto, mas eu já enviei para o grupo o slide completo da aula 3. Então você tem aqui a relação desse texto. Depois eu desafio você, então, nesse slide aqui do foco do aconselhamento, pegar esse texto que vai justamente te apontar para essa ideia do negar a si mesmo, do julgar a si mesmo, do viver em piedade, reforçando esses princípios aqui. Concluindo, irmãos, a aula 3, sendo assim, o aconselhamento bíblico faz, mediante o ensino e a obediência das Sagradas Escrituras, que o homem
reconheça o propósito para qual ele foi criado. Qual foi o propósito para qual ele foi criado? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, conforme diz os nossos símbolos de fé, em especial nosso catecismo. A ideia do aconselhamento, o que o aconselhamento faz, é ser um instrumento nas mãos de Deus para conduzir o aconselhado a passar pelo processo da redenção, né, da mudança bíblica, entendendo que ele precisa negar a si e glorificar a Deus e edificar os outros. A Bíblia vai nos apresentar o princípio, irmãos, de que quando nós deixamos de viver para nós mesmos e começamos a viver para a glória de Deus e para a edificação do outro, né, ou seja, amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, a nossa alma é curada. Os problemas que temos na nossa alma é justamente porque a gente está tentando viver em rebeldia, em incredulidade, em desprezo de Deus, né, em egoísmo, em autossuficiência, em independência. E isso gera dor na alma. Nós somos criados para viver na dependência de Deus. Nós somos criados não para buscar a própria glória, mas para glorificar aquele que é quem que cuida de nós. E isso é o que o aconselhamento bíblico faz. Conduzir as pessoas a compreender que somente em Cristo, como nosso Redentor, há vida, e vida em abundância, como Ele mesmo nos prometeu. Né? Uma vida de paz, mesmo diante das tribulações do mundo, e uma vida abundante que só Ele, Jesus Cristo, pode de fato nos oferecer. Amém? Alguma pergunta específica, irmão, sobre a técnica, né, que foi o alvo aqui da nossa última, da parte aqui dessa aula 3, que é a confrontação? Eu quero então mais uma vez te desafiar, né? Talvez aí esse livro aqui, o Instrumentos nas Mãos do Redentor, vai te dar princípios que reforça aqui principalmente aí as fases, né, como o Paul Tripp chama, ou a essência do aconselhamento. E aí existe um curso específico, vai fugir agora a cabeça, mas é da Associação Bíblicos, geralmente que é dado pela Igreja Batista. Eles têm vários congressos tal, e cursos propriamente. Se você procurar, depois eu vou colocar no grupo lá o site deles. Inclusive eu fiz esse primeiro curso muito bom, que chama autoconfrontação. Né? Então eles usam essa técnica bíblica, mas primeiro para aplicar em si mesmo. Para que aí você possa, passando por esse processo e aprendendo a usar esse processo, poder aplicar no aconselhamento com outras pessoas. Então, se você tiver interesse, quiser investir nesse ministério, é um curso aí também interessante, se você tiver oportunidade. Geralmente eles fazem isso modular. Geralmente eles fazem uma vez por ano em Águas de Lindóia. Uma semana. Só que é um curso de 2 anos que eles tentam fazer em uma semana. Então, um negócio, você sabe que não vai extrair tudo, né? Agora, infelizmente nós não temos a possibilidade, eles fornecem esse curso em alguns polos, mas aqui na região não tem, que a pessoa faz EAD e com algumas atividades presenciais, mas esse não é o nosso caso. Mas depois eu coloco lá no grupo também, se alguém tiver interesse. E tem, além disso, irmãos, alguns outros cursos, né? EAD, da própria Igreja Presbiteriana. Para quem tem graduação, tem um mestrado em aconselhamento, né, no Andrew Jumper. Tem também o pessoal do Instituto Reformado, né, que é do Sérgio Lima, do Leandro Lima, lá, tal. Eles lançaram agora um curso de pós-graduação em aconselhamento bíblico, também muito interessante. É 1 ano,
né? Você vai fazendo os módulos, é tudo para EAD. Então, se você quiser se aprimorar, existem ferramentas 1000 aí, né? Como já disse, os livros do Jay Adams, né? Conselheiro Eficaz, tal, tudo isso vale a pena, se você quiser elementos para fundamentar aí o ministério do aconselhamento, vale a pena investir um pouquinho para isso aí. Assim que eu ficar sabendo de alguma coisa, geralmente é no mês de agosto, que eles fazem final de julho com o mês de agosto. É anual, todo ano tem, porque eles dão esse curso em modular, então no caso autoconfrontação é um curso. Eu acho que eles dão 6 cursos naquela semana, então na verdade você vai passar 6 anos lá, cada ano fazendo um módulo, né? Você fala, nossa, pastor, tudo tanto, mas é lógico, enquanto você está fazendo o curso, você já está aplicando também, e certamente será muito abençoador, tanto para a sua vida, né, quanto para aqueles que estão perto de você. Semana que vem, irmão, se Deus nos permitir, a gente começa a aula 4, quando a gente vai tratar, então, quem que pode ser conselheiro, né, e quais as características desse conselheiro. E eu acredito que será também mais um passo aí para você entender que Deus tem nos capacitado para isso. E a ideia, né, que a gente segue é justamente essa aqui que eu citei, né, que é sintetizada aqui na frase do título do livro, né? Pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. Então, um dos princípios bíblicos é que você não precisa ser doutor em aconselhamento bíblico para começar a ajudar ninguém. Como nós vimos lá no Salmo 19, né? A palavra do Senhor traz sabedoria aos simples. E essa é a grande bênção do aconselhamento bíblico, porque Deus é quem age, né? E usa instrumentos, mesmo simples, pessoas comuns, para ser instrumento de bênção, de transformação na vida de outros. O meu desejo é que com esse curso você possa se sentir desafiado e capacitado, mesmo sendo uma pessoa simples, comum, a ser instrumento nas mãos de Deus aí. Mas aí é assunto para a aula número 4. Tá bom? Vamos orar? Pois não. Ô, Ricardo, sem problema. O aconselhamento bíblico é dirigido para todo mundo. Você vê, por exemplo, aplicações bíblicas, Paulo, mesmo Jesus, João Batista, aplicando para crentes e descrentes, né? Porém, nós temos definido aqui que o resultado do aconselhamento é conduzir as pessoas ao novo nascimento. Porque ela só vai ser eficaz na vida do regenerado. Porque senão o cara vai pegar alguns princípios bíblicos, vai colocar, mas se não há mudança de coração, é aquilo que eu te falei, é o tubarãozinho lá de terapia, que enquanto as águas estão normais, ele aguenta firme. Na hora que tiver um sanguinho na alma, o cara explode. Não. Inclusive, nós vimos isso nas aulas anteriores, o aconselhamento ele anda muito perto do evangelismo e do discipulado. Sim, então acaba sendo sim, o cara chega com eu não sei o que eu vou. Tá, então peraí. O aconselhamento ele passa por esse viés do evangelismo e do próprio discipulado. Por isso que um dos viés dele é treinamento, que é o discipulado propriamente. Ok?